Decifrando o passado. O Alcorão. Por 1400 anos, os muçulmanos têm buscado revelar os segredos ocultos em seus versos. The Quran has several levels of meaning, and you discover them by constant reflection and by rendering the Quran into an open text. Suas palavras inspiraram a grandeza de civilizações. Islam spread within the first 100 years of its existence and created an empire greater than Rome had seen it. Alguns, porém, encontraram no Alcorão a base para uma ideologia violenta. There are many religious figures who are very emotional, who are interpreting the Quran in a manner which suggests confrontation and violence and death. Quais são os verdadeiros significados do Alcorão? They say that little knowledge is very dangerous. Just to know how to read the Quran is not enough to understand what the Quran is saying. Decifrando o passado. Os segredos do Alcorão, parte 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. Mais de 1 bilhão de muçulmanos em todo o mundo acreditam que é a palavra direta de Deus, como transmitida ao profeta Maomé no século VII. Ao contrário da Bíblia, o Alcorão não tem uma estrutura narrativa tradicional, sendo composto por 114 suratas organizadas principalmente pelo tamanho. Algumas têm várias páginas, outras apenas algumas frases. Segundo os muçulmanos, durante 22 anos, Deus revelou os versos do Alcorão a Maomé. O texto escrito foi compilado depois da morte do profeta. Decifrar o significado do Alcorão tem sido um desafio há muito tempo. It doesn't tell the story of Islam, it doesn't tell the story of the Prophet Muhammad or the early Muslim community. It really doesn't tell any stories at all. The Quran is essentially God's dramatic monologue. Uma minoria de muçulmanos do século XXI usa esse monólogo para justificar sua filosofia política de extremismo e seu violento fundamentalismo religioso. Surata 58, versículo 5. Aqueles que contrariam Alá e seu mensageiro virarão pó, como ocorreu com seus antepassados. É assim que muitos, muçulmanos ou não, passaram a ver o Alcorão. Mas embora o livro sagrado contenha passagens que incitam à violência, essa escritura complexa e misteriosa também tem muito a dizer contra ela. Surata 5, versículo 2. Auxiliai-vos na virtude e na piedade, e não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade. Essas mensagens de paz e de compaixão são os verdadeiros guias para a grande maioria dos que vivem pelo Alcorão. For many Muslims, the Quran is the source book for life. In other words, it's not just a book that tells the Muslim about his or her relationship to the divine creator, but it's also a source book of moral guidance. Como essas duas visões, uma de paz e outra de violência, podem coexistir no mesmo livro. Those who want to present a picture of Islam as a violent religion will focus on those few verses and say the violent thing, and the ones who want to say that Islam is all sweetness and light and toleration will pick the other half. Neither is, of course, entirely true. Essas contradições são consequências de mais de 1400 anos de cultura e de conflito. Segundo os muçulmanos, no ano 610, na cidade de Meca, na Península Arábica, Maomé foi chamado à profecia por Deus. As revelações que Maomé recebeu ficaram conhecidas como o Alcorão.
Muitas dessas revelações vislumbravam uma sociedade mais justa e igualitária e eram revolucionárias. Quando Maomé começou a pregar, as mensagens logo cativaram o coração e a mente das pessoas submetidas à desigualdade e opressão há gerações. We have to care for the poor. We have to care for the needy. We have to care for the impoverished, those who are disenfranchised and powerless. That is really the main thrust of Islamic social justice. O que fora um conjunto de tribos em guerra, cada qual com seus deuses, logo foi unificado por Maomé sob a bandeira do Islã. Em poucas décadas, a mensagem do Alcorão expandiu-se por toda a península. Após a morte de Maomé em 632, os califas continuaram a espalhar as palavras do livro sagrado. Surata 18, versículo 29. Dize-lhes: a verdade emana do vosso Senhor, que creia quem desejar e descreia quem quiser. The Quran tells Muslims to spread Islam, to spread the message of Islam. And rulers, in particular, interpreted the spread of Islam in an imperial fashion. Within 50 years, what had begun as a small community of faith centered in Mecca and Medina had thoroughly absorbed most of the Indian subcontinent. It had swallowed whole most of North Africa, and it had pushed the Christian empire deep into Europe and made it very little more than just a regional power. O Alcorão inspirou diversos impérios. Um dos primeiros foi o Império Abássida, cujo centro ficava em Bagdá. Fundado no ano 750, o Império Abássida marcou o início da Era de Ouro do Islã, uma civilização que se baseava nas mensagens do Alcorão. Um pilar dessa civilização era um conceito enfatizado em todo o livro sagrado: ilm, o conhecimento. The word ilm or knowledge is used more often in the Quran than any other word except the word for God. God emphasizes knowledge because that is what makes us human beings. Muitos estudiosos dizem que ilm inspirou os governantes do império e ajudou a civilização a florescer. The Quran is like the seed, and it exploded, it inspired these dormant human beings in Arabia to become inquisitive about everything and explore everything. O Império Abássida realizou progressos sem precedentes em ciência, matemática e tecnologia. Seus estudiosos reuniram muitos textos gregos antigos e depois os devolveram aos europeus. This was an era in which the great works of literature, the great works of philosophy, in particular Aristotle, were preserved not in Greek, but in Arabic. These great works that essentially become the foundation of Western civilization were translated not from Greek to Latin, but from Arabic to Latin. O Alcorão também inspirou as áreas da arte e da cultura. In Islamic art, for example, we find that there's a tremendous emphasis on calligraphy, that is, on the writing in a beautiful way of the Arabic script, particularly when it's Quranic verses. You know, the Quranic verses as decoration become almost emblematic of Islamic art. Como os monges cristãos que copiaram a Bíblia, os calígrafos escolhidos para transcrever o Alcorão eram muito valorizados. E às vezes levavam anos para terminar uma cópia do livro sagrado. Conforme as palavras do Alcorão se expandiam sob o Império Abássida, milhões de pessoas viviam segundo suas mensagens. Um desses preceitos foca-se em uma palavra que aparece poucas vezes no Alcorão e que é uma das mais polêmicas: jihad.
The basic use of the word jihad is a struggle to be a good Muslim, a struggle to live by the codes of Islam. That is the original meaning of jihad. Jihad quer dizer luta e tem duas formas distintas: a jihad inferior e a superior. Essa jihad superior, uma expressão usada por Maomé, refere-se à luta interna para melhorar a própria alma e se tornar um ser humano melhor aos olhos de Deus. A jihad superior tem mais importância na tradição islâmica, mas a jihad inferior recebeu mais atenção na história e causou mais polêmicas. The lower form of jihad is a physical jihad. When you are attacked, your family is attacked, your wife is attacked, your children are attacked, you must stand up and fight back. Surata 22, versículo 39. Podem pegar em armas aqueles que foram atacados e injustiçados. Alá é poderoso para torná-los vitoriosos. A good Muslim, if Islam is under siege or the community is under siege, has the right, indeed may have the obligation, to defend his faith or her faith, the community, or oneself. O conceito de jihad como batalha logo lançaria nova luz para os que viviam sob o Alcorão. No auge do Império Abássida, exércitos da Europa cristã puseram-se em marcha. E começou uma série de batalhas pela cidade santa de Jerusalém, as Cruzadas. Nos séculos X e XI, na Espanha e na Índia, 2 livros sagrados eram guias espirituais para milhões de pessoas: a Bíblia e o Alcorão. Guiados pelo Alcorão, os líderes muçulmanos governavam vastos impérios, cidades de riqueza e cultura, centros de conhecimento e de arte. A Europa cristã passava pelo que ficou conhecido como Idade das Trevas. Ainda assim, as duas fés e seus textos tinham muito em comum. O Islã via os cristãos e os judeus como povos amigos do livro sagrado, que acreditavam no mesmo Deus. Surata 2, versículo 62. Os crentes, os judeus e os cristãos, todos que creem em Alá no dia do juízo final e praticam o bem, receberão sua recompensa de Alá. O Alcorão também possui muitas referências a figuras bíblicas. Surata 57, versículo 27. Depois enviamos mensageiros como Jesus, filho de Maria, a quem concedemos o Evangelho, e infundimos compaixão e clemência nos corações de seus seguidores. Mas no mundo muçulmano, a cultura europeia não era valorizada. The Muslims had had a very clear idea of what the peoples of Northern Europe were like. They were of the wrong religion, they were boorish, they were unhygienic, they were like lumbering animals. Esses dois mundos iniciaram um conflito sangrento por um dos lugares mais sagrados da Terra: Jerusalém, uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Depois de Meca e Medina, a terceira cidade sagrada do Islã é Jerusalém, onde o domo do rochedo marca o local em que, segundo a tradição, Maomé subiu ao céu. Por séculos depois da morte do profeta em 632, Jerusalém foi governada por muçulmanos árabes, que espalharam a mensagem do Alcorão pela região. Então, no final do século XI, muçulmanos turcos assumiram o controle da cidade. The Turks are not Arabs. They're a separate ethnic group, but they're Muslims. Then they moved down south through Syria and in 1077 conquered Jerusalem from the Arabs. O Império Turco também se expandia para o oeste e logo ameaçou a Europa cristã. A Igreja Bizantina, situada perto da fronteira do Império Turco, foi a primeira a ser pressionada.
Em 1095, Bizâncio fez um pedido urgente de ajuda aos outros cristãos em Roma. The Byzantine Emperor sent a message to the Pope in Europe saying that he needed help to defend his frontiers against the incursions of the Turks who were coming ever closer to Constantinople, his capital. O Papa Urbano II concordou em prestar ajuda militar e pediu aos cavaleiros de toda a Europa que fossem para lá e lutassem. Para motivá-los, o Papa definiu o conflito como uma batalha entre religiões e seus textos sagrados. Urbanus packages this together with an appeal not only just to push the Turks out of Asia Minor, but to continue on and push the Turks completely out of the regions that they had taken, including Syria, but most importantly, Jerusalem. A primeira cruzada partiu em 1096. Mais de 50.000 camponeses cristãos e cerca de 700 cavaleiros deixaram a Europa rumo à Terra Santa. Após 3 anos de difícil jornada, alcançaram as colinas que cercam Jerusalém e sitiaram a cidade. O sítio durou 1 mês, no qual morreram mais de 1000 cruzados em combate ou por doença. Em 15 de julho de 1099, os cristãos cruzaram as muralhas que rodeavam Jerusalém e entraram na cidade. There was no love lost between these people. The Crusaders, who had now been for 3 years on the road to get to this place, and who had spent many weeks now outside of Jerusalem thinking they were about to die. And when they went in there, it was a pretty brutal sack of the city. There is no doubt on both sides of the historiography for this event that the Crusaders were exceptionally bloodthirsty. The memory of the brutality of the Crusaders is still with Muslims today. Depois de uma derrota devastadora, muitos procuraram respostas no Alcorão. Immediately after the coming of the First Crusade, religious scholars were assembling and saying to themselves, reading the holy text, "What have we done wrong? Why have we incurred God's displeasure?" Dos conceitos do Alcorão mostrou-se crucial, enquanto os muçulmanos tentavam entender como haviam perdido uma de suas cidades sagradas e como poderiam recuperá-la. Voltaram-se para a jihad, ou luta, e estabeleceram as bases para sua guerra santa. Islam at that point did not have any equivalent of the holy war. This is how the very word jihad changed its meaning as a result of the Crusades. Mas os muçulmanos só iniciaram a Guerra Santa um século depois, com o surgimento de 2 guerreiros que usaram a jihad como seu grito de guerra. Nur-ed-Din foi um líder poderoso que em 1146 assumiu o controle do que é hoje parte da Síria e da Jordânia. Ele era profundamente religioso e se devotou ao estudo do Alcorão. Everywhere he went, he took with him religious scholars, Quran readers, mystics, inspiring the troops, reading out relevant verses of the Quran to do with jihad. Surata 9, versículo 14. Combatei-os, Alá os castigará por vossas mãos, desonrá-los-á e vos dará a vitória. Para Nur-ed-Din, essas passagens eram um chamado às armas para recuperar Jerusalém. O modo como Nur-ed-Din interpretava a jihad agradava aos que ansiavam por derrotar os europeus. A Segunda Cruzada partiu da Europa em 1145, mas foi totalmente derrotada ao chegar às terras controladas por Nur-ed-Din. As vitórias de Nur-ed-Din inspiraram a todos, inclusive um jovem guerreiro que também era um devoto estudante do Alcorão.
Esse jovem chamava-se Saladino. He worked really for the spiritual rebirth of the region. And so he was a very religious man. One of his friends said that he thought of God and also the jihad all the time. And if you weren't talking to him about that, he didn't want to talk to you. Em 1174, em meio aos preparativos para um ataque para retomar Jerusalém, Nureddin morreu. Saladino assumiu o poder e começou a fazer planos para atacar a Cidade Santa. Mas primeiro, Saladino precisou confrontar os cruzados em uma batalha sangrenta e decisiva fora de Jerusalém. Em um planalto seco, sob o sol escaldante do deserto, Saladino e suas tropas foram confortados pelos versos do Alcorão, enquanto se preparavam para encontrar o inimigo. – 4 de julho de 1187. Amanhecer no planalto de Hatim, uma área estéril de deserto a 112 quilômetros de Jerusalém. Os soldados muçulmanos estavam preparados para atacar um acampamento de cruzados. Para inspirar seus homens, Saladino ordenou que um conselheiro religioso lesse passagens do Alcorão. Surata 3, versículo 195. Quanto aos que deixaram o reino do mal e foram expulsos de seus lares, que combateram e foram mortos, absolvê-los-ei de seus pecados, e os levarei aos jardins em que correm rios, como recompensa de Alá. Nessa época, pela primeira vez, exemplares pequenos do Alcorão permitiam que os muçulmanos levassem consigo a palavra de Deus. Como o Alcorão começara como uma escritura oral, cada aldeia tinha seu próprio Hafiz, alguém que memorizava o livro santo. Com o tempo, os moradores começaram a transcrever o Alcorão para uso individual. The small pocket Qurans that came in the 11th century were on paper, and they made the holy text accessible to ordinary people. They could put it in their pocket, close to their flesh, so to speak, to feel that it was acting as a kind of protection from God. Na noite antes do assalto, os muçulmanos incendiaram a vegetação ao redor do acampamento dos cruzados. Ao alvorecer, os cruzados estavam rodeados de fumaça sufocante. Os muçulmanos atacaram quando o sol nasceu sobre o campo de batalha. Após meio-dia de luta feroz, os cruzados foram dizimados. Encorajado pela vitória, Saladino voltou-se para Jerusalém. Três meses depois, o exército de Saladino chegara aos portões da Cidade Santa e a cercara. Após 12 dias de cerco, os cristãos, que eram em menor número, renderam-se. Saladino teve de decidir o que fazer com os milhares de prisioneiros sob seu comando. He was persuaded by his advisors that here was an opportunity to show mercy, to show the superiority of Islam as a religion over Christianity. Saladino decidiu aceitar a rendição do comandante cristão. Depois desarmou todos os prisioneiros e os libertou. He allows those who can ransom themselves to go, and then when those people who cannot afford to pay ransom, he allows them to go and pays for them by his own estate. Now, this kind of action is only possible if you're inspired by the Quran, as is Salahuddin. A perda de Jerusalém foi uma amarga derrota para os cristãos na Europa.
e logo desencadeou outra cruzada para recuperá-la. Essa cruzada, iniciada em 1189, era liderada por Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra. Como Saladino, Ricardo era conhecido pela devoção à fé e pela bravura em batalha. Os dois guerreiros eram adversários de valor. Richard would have heard about Saladin and his reputation even before he set out from his home in Europe to the Holy Land. Saladin had been much praised and feared. As primeiras batalhas de Ricardo com as forças de Saladino foram vitórias cristãs. Mas tomar Jerusalém era muito mais difícil. Os exércitos de Saladino eram fortes, e o terreno aberto ao redor da cidade murada dificultava o ataque. Muçulmanos e cristãos estavam em um impasse. Em 2 de setembro de 1192, os dois lados celebraram uma trégua. The Third Crusade is a bit of an anticlimax from the Muslim point of view. Saladin failed to remove the Crusaders permanently from Muslim soil. Cristãos e muçulmanos lutaram muito em nome de seus livros sagrados. Mas como nenhum lado obteve uma vitória decisiva, as batalhas que travaram por mais de 100 anos continuaram inacabadas. Séculos mais tarde, essas feridas foram reabertas pelo choque entre o Islã e a modernidade. Quando isso ocorreu, dois estudiosos muçulmanos ajudaram a estabelecer a fundação para uma nova era do Islã, que favorecia uma nova visão do Alcorão e do conceito de jihad. Segundo a crença muçulmana, no século VII, os versos do Alcorão foram revelados por Deus ao profeta Maomé. Essas revelações originaram uma nova religião e impulsionaram uma série de impérios poderosos. The Quran was sort of the engine. It's just a phenomenal unleashing of intellectual and religious energies that really informs the culture and the society at the time. A era de ouro do Islã durou centenas de anos. Mas no século XV, o declínio havia começado. Internamente, os recursos dos vários impérios muçulmanos eram escassos, e eles começaram a competir entre si por terra e influência. Segundo alguns estudiosos, essa luta foi causada em parte pela sociedade ter se afastado da busca do conhecimento, ou ilm, preconizada pelo Alcorão, e estar focada na busca do poder. The downfall begins in the 15th, 16th centuries when ilm or knowledge is no longer prized. So you have Muslim empires fighting other Muslim empires, and there's tyranny and there's oppression, and the scholar is being more and more marginalized. As forças externas foram igualmente importantes para o declínio dos impérios, especialmente o poder crescente da Europa cristã. O último dos grandes impérios muçulmanos foi o dos otomanos. A partir da Turquia, o Império Otomano começou a crescer no século XV e expandiu-se até os portões de Viena. Foi lá, em 1683, que as forças europeias bloquearam decisivamente a expansão muçulmana. Por 2 meses, mais de 200.000 soldados lutaram fora das muralhas da cidade. Finalmente, o exército otomano foi derrotado. A partir daí, a influência muçulmana perdeu terreno para os poderes europeus. Sem que houvesse uma autoridade política central, interpretações diversas do Islã espalharam-se por todo o mundo muçulmano. Em resposta a isso, surgiu um movimento que buscava restaurar a antiga glória do Islã e a leitura literal do Alcorão. Em meados do século XVIII, um estudioso chamado Muhammad ibn Abd al-Wahhab viveu no Império Otomano, onde hoje está a Arábia Saudita.
Ele acreditava que os muçulmanos tinham se desviado dos ensinamentos do Alcorão e pregava um retorno ao que afirmava serem os princípios de sua religião. He saw his society as becoming corrupt, so like, quote, any good revivalist, the notion is, if we're corrupt, it means we've departed from true religion, we need to get back to true religion. And for Muhammad ibn Abdul Wahhab, that meant going right back to the Quran and to the example of the Prophet. Wahhab achava que todas as interpretações não ortodoxas do Alcorão deviam ser banidas. Clamava por atos como apedrejar os adúlteros e amputar as mãos dos ladrões, regras que constam do livro sagrado, mas que nem sempre eram aplicadas. The Quranic literalists don't see that this was something that was written in the early medieval period or the late ancient period. It's one thing to have it written in the Quran and another thing to implement it. A interpretação estrita do Alcorão feita por Wahhab continuaria desconhecida se não fosse pelo destino. Em 1744, viajando pela Península Arábica, Wahhab encontrou um líder local chamado Muhammad ibn Saud. Saud era um líder ambicioso que desejava unificar toda a Arábia. Armado com os ensinamentos fundamentalistas de Wahhab, Saud acreditava que poderia usar a espada de aço e a espada da fé para dominar toda a península. They actually literally signed a compact. You will be the religious leader and I will be the political leader and we will try and take the whole peninsula. Foram precisos 2 séculos. Mas em 1924, os descendentes de Saud finalmente conquistaram a Arábia e dominaram as cidades mais santas do Islã, Meca e Medina. 8 anos depois, foi fundado o Estado moderno da Arábia Saudita, e as doutrinas estritas do wahhabismo tornaram-se a lei no reino. Mas não foi o Wahhab quem criou a doutrina fundamentalista da época moderna. Essa tarefa foi assumida por um jornalista egípcio, que se baseou na filosofia de Wahhab para criar sua interpretação do Alcorão, repleta de violência e saturada de controvérsias. Seu nome, Said Qutb. Em 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial trouxera o final do Império Otomano. As terras árabes no Oriente Médio foram divididas entre os poderes coloniais europeus, que estabeleceram regimes profanos e opressivos. Said Qutb, nascido no Egito em 1906, cresceu nesse mundo. Quando jovem, Qutb não era radical nem religioso. Era um jornalista e intelectual, e seu trabalho o levou aos Estados Unidos em 1948. Ficou chocado com o que considerou uma sociedade decadente, e sua radicalização começou. When he came to the United States, he was largely secular. So I guess one has to believe him that what freaked him out about the United States were 2 things. One was the segregation and the racist laws which were still in force. The second thing was women. He was totally taken aback by the freedom with which women transported themselves. This came as a big shock to him. Ao retornar ao Egito, Qutb entrou para a Irmandade Muçulmana, uma organização política que se opunha ao colonialismo britânico e defendia o retorno ao tempo em que o Alcorão era a lei do país. A transformação de Qutb acelerou-se em 1954, quando Nasser, o presidente do Egito, esmagou a Irmandade Muçulmana. Qutb foi preso. It was really in the dank and sadistic prisons of Nasser's Egypt that Qutb, who was repeatedly tortured, who saw so many of his fellow Muslim brothers tortured and murdered, that this radical reinterpretation of the Quran took hold of him, where he no longer believed that preaching and living a good moral Muslim life was enough to change Muslim and Arab society, that it required a revolution.
His interpretation of Islam became an interpretation of Islam under siege and of Muslims under siege. Na prisão, Qutb escreveu dois de seus trabalhos mais importantes: um comentário sobre o Alcorão e um manifesto político revolucionário intitulado Marcos Históricos. Como o Wahhab, ele afirmava que o Alcorão era a única fonte de conhecimento e guia para a vida diária. Qutb acreditava que o Islã só poderia ser salvo se voltasse para a verdadeira fé. Também encontrou no Alcorão a justificativa para a luta armada contra os adversários. What Sayyid Qutb did is to go to the scriptures and, in effect, say, look at the scriptures, look at those sectors of the scriptures that talk about what do you do when you're under siege, what do you do when it's a war between belief and unbelief, and he used those texts to legitimate what he was doing. His argument is that the world has changed and that the Muslim governments are no longer properly defending the world of Islam against incursions from outside. And so, he argues, each individual Muslim must now take the responsibility of military jihad on their own shoulders. Por toda a década de 60, os escritos de Qutb ressoaram em muitos muçulmanos no Oriente Médio, que haviam sofrido durante o domínio colonial. Ele reforçava o sentimento de que o governo colonial equivalia a uma nova cruzada. That ideology proved to be an inspiration. And so Qutb is both an inspiration to mainstream, if you will, Muslims and Islamic activists, as well as to a whole variety of extremists that developed. This runs right down to people like Osama bin Laden and Al-Qaeda. O legado de Wahhab e Qutb para os extremistas muçulmanos nas décadas que se seguiram levou muitos muçulmanos e não muçulmanos a estudar o Alcorão e desencadeou um debate sobre o verdadeiro significado de seus versos misteriosos. Por mais de 14 séculos, o Alcorão tem sido a fonte de orientação para os muçulmanos de todo o mundo. Mas o que os fiéis encontram em suas páginas depende daquilo que estão procurando. Como quase todos os livros sagrados, o Alcorão contém diversos significados que são contraditórios e difíceis de conciliar. Há inúmeros versos que exortam os fiéis a viverem em paz e a criarem uma sociedade de justiça e compreensão. Surata 16, versículo 90. Alá ordena a justiça, a prática do bem e a generosidade para com os homens, e proíbe tudo o que é vergonhoso e que contraria a razão. Mas outros versos no Alcorão ordenam que os muçulmanos peguem em armas contra os infiéis. Surata 9, versículo 29. Combatei aqueles que não creem em Alá, nem professam a religião da verdade, até que paguem de bom grado e se sintam submissos. Recentemente, uma parcela pequena, mas crescente de muçulmanos encontrou nesses versos a justificativa para uma ideologia violenta. There is, in a very real way, a struggle for the soul of Islam between a majority and a minority. A minority that is a minority, but that is dangerous and have an impact beyond its numbers. Em 1998, Osama bin Laden citou um destes versos: matai os pagãos, onde quer que os acheis, prendei-os, capturai-os e preparai-vos para todos os estratagemas da guerra. Osama bin Laden quoted from the Quran and also the example of the Prophet in order to try to justify his actions and the actions of these other radical leaders in pursuing their form of jihad. Mas os estudiosos, muçulmanos ou não, ressaltam que Bin Laden usa o Alcorão de modo seletivo e distorcido. What's interesting is that when we go back and look at the verses of the Quran that Bin Laden quotes, he plays with them in a way to make them seem more military than in fact they are. He quotes one
verse that talks about the need to fight and kill the unbelievers. And that's where he stops. But the verse continues. It also says, but when the enemy ceases to be a threat, when it ceases to fight, then remember that God is merciful, remember that, warfare is not the primary way that you should go. Os estudiosos afirmam que esse tipo de distorção é comum entre os muçulmanos radicais e insistem que houve um tempo em que os seguidores do Alcorão seguiam uma interpretação única de suas palavras e viviam conforme essa interpretação. This conception that there was this one version of Islam that we can go back to before it was fractured and separated into these competing versions of Islam is simply untrue. It never existed. From the very first moment in which the Prophet Muhammad revealed the very first words of the Quran, it was absorbed and understood and interpreted in wildly different ways by a whole host of different people within the community. O cerne da crise atual no Islã refere-se ao uso do Alcorão para justificar atos de terror. As origens dessa crise podem ser encontradas no desafio enfrentado por todas as grandes religiões. Como manter o status de seu texto sagrado em um mundo moderno que parece negar sua relevância? Islam and Muslims are going through a period analogous to what other faiths have gone through, Judaism and Christianity. And Muslims have been struggling with this since the late 19th century, the relationship of tradition to modernity or post-modernity. What's the relationship of a religious tradition to today? Fundamentalism is a reaction to modernism. It's a reaction to change. Change is inevitable, and as long as change is inevitable, fundamentalism will be inevitable.